Ora viva, bom dia, boa tarde, boa noite. Novamente o professor, escritor e ensaísta angolano João Fernando André. E agora, nesta comunicação, vamos falar a respeito da obra. Já está aí no título, vocês já viram. Educar os filhos sem bater, de Mvunda Tonete. Vamos então começar por deixar aqui claro que estamos a falar de uma obra didática, uma obra relativamente técnica, que no campo da psicologia e também com laivos de sociologia. Isto para quê? Para acabar aquilo que nós notamos muito na comunicação social. As pessoas dizem obra literária, tudo é obra literária. Nem tudo é obra literária. Estamos a querer dizer que obra literária vai ser aquela voltada para o fazer artístico propriamente dito. As obras que abordam um dado tema ou dados temas de forma prática, com citações, com fundamentações teóricas, são obras didáticas, são obras científicas. Isto, do ponto de vista normal, não as torna obras literárias. Estamos a querer dizer que serão obras literárias os romances, os contos, os poemas, os dramas propriamente ditos. Mvunda Tonete. Quem é Mvunda Tonete? Vamos lá ver então quem é Mvunda Tonete. Tonete Mvunda nasceu em Angola, é psicólogo clínico no Hospital Psiquiátrico de Luanda. Ele é mestre em novas tecnologias aplicadas à educação. É também psicólogo sexual. É psiquiatra em saúde mental, que estamos a ver. É professor universitário. Membro do Conselho Científico da revista Crioula, uma publicação dos estudantes de pós-graduação da área de estudos comparados de literaturas de língua oficial portuguesa da USP, Brasil. É editor de cultura no semanário, o semanário mais polêmico, mais voltado para a contra-imprensa, estamos aqui a dizer, mais voltado para uma outra forma de ver os acontecimentos sociais, Folha 8, e é autor do livro Psicólogos, para quê e porquê, publicado em 2010. Tem mais uma obra lançada, a última, depois desta obra que nós temos aqui. Esta obra, vocês podem ver, esta é uma obra muito importante. Eu digo que é das melhores que eu li este ano. Porque é deste tipo de obras didáticas que nós precisamos. É desse tipo de obras que a sociedade angolana precisa. Por que é que nós precisamos dessas obras? Porque temos vários problemas. A sociedade, aqui o dito homem novo, tem um conflito
interno. Vamos notar aqui crise identitária. Vamos notar também traumas devido aos vários problemas. E isso vai se refletir na família, que é o núcleo da sociedade. A proposta de Mvunda, educar os filhos sem bater, contendo 11 capítulos, o título vai resultar de um dos capítulos da obra. Este capítulo vai ter então o título Educar sem Bater. É a partir deste capítulo, que é o segundo capítulo, que Mvunda vai elaborar o título da sua obra didática, científica, com lives aqui de sociologia, mas muito voltada para o interior do ser, muito voltada para o modus operandi do Homo dito sapiens. Aqui, principalmente, o Homo angolano, como eu costumo chamar. A obra contém um prefácio de um psicólogo clínico, Rômulo Mutemba. Também vai ter um pós-fácio de Ana Souza Pereira, os voltados à psicologia. E aí nós vamos notar vários problemas que, afinal, hoje encontramos, quer no Homo angolano, quer no Homo em geral. Estamos aqui a dizer o Homo sapiens, em muitos dos Homo sapiens. Doenças, ou aqui de fórum psicológico, como a síndrome de alienação parental e outras, como os traumas, como também vamos notar as crises do ser. Nesta obra que nós podemos encontrar uma boa sugestão de leitura. No primeiro capítulo, Mvunda vai falar um pouco sobre os pais e filhos, a relação entre pais e filhos. Essa relação entre pais e filhos, que muitas vezes, diz Mvunda, suscita debates e troca de argumentos. Os pais normalmente reclamam do comportamento dos filhos. E os filhos também reclamam do comportamento dos pais. Aqui Mvunda apresenta elementos de como criar uma vivência sadia. No segundo capítulo, dando aqui sequência ao primeiro capítulo, muitas vezes o que acontece é que, quando as pessoas não há um entendimento, os pais tendem a usar a vara. E às vezes usam a vara sem razão. E até às vezes não deviam mesmo usar, mas acabam por usar porque acham que a alternativa. Mvunda reprova e diz que há outros mecanismos para então conseguirmos uma boa educação, conseguimos educar bem os nossos filhos. Eu vou ler um pouco este segundo capítulo. Diz ele que em casa a autoridade e afeto parental precisam de caminhar seguidos. Diz ele que o que nós presenciamos hoje em alguns lares são problemas de coordenação parental, de excesso de cuidados e ausência de comunicação sobre as decisões da família. Continuando, a palavra autoridade, por vezes, assusta e é empregada de modo incorreto para se referir. Diz ele que
a palavra autoridade, por vezes, é utilizada de uma forma assustadora, de um modo incorreto. Isto para se referir a situações em que se exige uma tomada de posição. E veja que, por exemplo, Funda diz que o problema é a forma como se expressa a autoridade. Este é o problema. Não é a autoridade não é o problema, mas a forma como os pais expressam a autoridade é que muitas vezes dá o problema. Mesmo as próprias instituições públicas, vamos dizer, os agentes os funcionários públicos, os agentes da ordem, por exemplo, o modo não é tanto aqui o problema não está na palavra autoridade, não está na autoridade. O problema está no modo como se quer praticar, como se transmite essa ideia de autoridade. E aqui na família, a Vunda vai sugerir elementos de como exercer essa autoridade de uma forma positiva. Vunda sugere que os pais controlem os resultados das medidas, isso é, verificando se a criança está a associar o castigo ao ato proibido, isto é, que avaliem então a eficácia da atitude tomada. Num terceiro capítulo, Vunda vai decorrer sobre a separação dos pais, por exemplo. Quando os pais se separam, nós temos muitos problemas. Isto acaba por afetar muito as crianças. E Vunda aqui traz alternativas. Diz ele que presentemente alguns estudos e pesquisas têm tido a preocupação de demonstrar os efeitos da separação dos pais nos filhos. E o que é que se percebeu em estudos? Que os efeitos são mais prejudiciais e duradouros do que se pensava, pois que as crianças são vítimas involuntárias do dilaceramento do processo de ruptura. Como sugestão, Vunda apresenta aqui então uma ideia que é, após o fim da relação afetiva ou a separação do casal, alguns progenitores tentam descartar a responsabilidade parental, o que é grave, E para o nosso contexto, aqui o contexto angolano, diz ele, segundo a secretária de Estado da Justiça, secretário de Estado da Justiça, pelo menos 14 milhões de angolanos não possuem registro de nascimento e bilhete de identidade. Isso porque muitas vezes os pais fizeram os filhos, mas não estão juntos, o que dificulta ter alguma documentação. É grave isso. Triste e grave. Porque todos gozamos do direito a um nome, temos que ter um nome. Isto está na Carta dos Direitos. No quarto capítulo, Vunda, está aí o meu amigo Ali Abucali, saudades Ali, meu estudante. Estamos juntos. Cuide bem do Hassan. Então, vai ter aqui esta preocupação. No quarto capítulo, ele vai trazer uma abordagem voltada para a criança na escola, o modo como a criança deveria estar na escola. Sabemos que muitas vezes as crianças sofrem bullying, há muitos problemas nas escolas. Em Vunda vai trazer aqui algumas sugestões. Por exemplo, diz ele que os pais ou encarregados de educação devem sempre optar pelo caminho mais prático na escolha de programas, algo que permita que a criança obtenha prazer, brincadeira e conhecimento geral. Por exemplo, frequentar lugares onde haja natureza, o Parque Nacional de Kisama, por exemplo,
Então, são atividades boas aqui para as crianças, por exemplo, para as férias das crianças. Num quarto capítulo, vai falar do legado do pai, a importância do pai, a figura do pai, qual é a importância que este pai deve ter para o filho. O pai deve representar a força, normalmente é assim, deve representar o gênio. Os pais devem ser o exemplo. Se um pai tem maus comportamentos, é claro que nós vamos notar isso em muitos casos nos filhos, porque a família é a base de tudo. E nós, por exemplo, nós temos vários problemas na sociedade. Vemos, por exemplo, filhos de governantes que não respeitam as autoridades. Isso por quê? Porque sabe que o pai também não respeita a autoridade. E Wunda vai fazer aqui uma boa abordagem. Continuando a obra, ainda a propósito da obra, Wunda no quinto capítulo vai falar de um filho com problemas psíquicos. Como é que é ter um filho com esses problemas psíquicos? E vamos notar isso. Como tratar essas crianças? Porque ele diz que essas crianças normalmente vão sofrer de ansiedade de separação da infância. Que vamos notar alguns aspectos de sintomas indicativos, por exemplo, problema emocional, o comportamento ou o desenvolvimento em uma criança em idade escolar que necessita de avaliação psiquiátrica. E aqui os sintomas vão ser, por exemplo, a redução significativa no rendimento escolar, redução significativa no interesse escolar, abandono de certas atividades desejadas, perturbação do sono, hiperatividade, abandono da hiperatividade, inquietação, irritabilidade ou agressividade são problemas psíquicos. Devemos ter cuidado, segundo Wunda aqui. Vai depois sugerir também um Wunda aqui alguns elementos interessantes, como é o caso do desenho. Temos que ter cuidado com o que os nossos filhos andam a desenhar. É preciso ter esse cuidado. Porque em alguns desenhos, segundo aqui o Wunda, o psicólogo Wunda, nós vamos notar que há tendências para agressividade ou há tendências para mostrar o caráter dos filhos. E o desenho é um bom meio para os filhos fazerem então a sua prática, para mostrarem o que são os seus desejos. E os pais, a partir desses desenhos, poderão compreender muita coisa. Do capítulo 8, ele vai falar da religião dos filhos e a adoção, por exemplo, e trazer o lado moral, o lado religioso. E continuando no capítulo 9, traz uma abordagem a respeito dos pais, o modo como os pais devem estar com os filhos. Ele diz, o título deste capítulo é Os pais devem conversar com os filhos. Uma passagem. Relações, por exemplo, têm de ser estimulantes e uma relação estimulante pode acontecer com qualquer pessoa, que não se limita a ouvir, mas a superar desafios. Vai dizer aqui, sobretudo, há um capítulo, deixa-me ver aqui o final, este capítulo é muito importante. Se quisermos falar em precocidade, temos de ter consciência das nossas atitudes enquanto formadores de opiniões e atitudes. Precisamos rever as nossas opções em benefício da coletividade. Os adultos, de uma forma geral, preocupam-se apenas com a sobrevivência material, com aquilo que é observável ou palpável. Quer dizer, nós muitas vezes atribuímos coisas aos filhos.
queremos dar tudo para as crianças, material, esquecemos do lado espiritual, do lado ético, do lado ontológico. São esses aspectos que vão nos trazer muitos problemas, às vezes, na relação com os nossos filhos, com os filhos. No outro capítulo, que o 9º capítulo, Vunda vai trazer, então, aqui mais elementos voltados para a relação entre filhos, pais e a sociedade. Vai sugerir atividades que os filhos devem fazer, por exemplo, do nascimento ou dos 2 anos até aos 18, 20 ou 23 anos, por exemplo, para se evitar aquela, primeiro, obesidade, segundo, para se evitar há crianças que são parasitas, crianças que são incapacitados de fazer qualquer coisa. Criança que nem consegue, por exemplo, pôr a manteiga num pão, porque depende da empregada, ou porque depende dos pais. Então, para evitar isso, é necessário que desde pequeno, desde que é de pequeno que se torce o pepino, devemos então dar aqui algumas tarefas já desde pequeno, então, às crianças. É isto que esta obra vai trazer. Acima de tudo, olhando para a capa do ponto de vista da semiótica, esta capa diz muito. Primeiro vamos olhar para as cores brancas. Essa cor branca remete para a ideia de pureza. Esta cor branca remete para a ideia de harmonia. Depois vamos olhar então para a imagem aqui, a cor vermelha. Esta cor vermelha, quer na senhora, quer no menino e a própria capa em si, vamos ver, remete para a ideia de poder, vai remeter também para a ideia de amor. Este amor que falta em muitos casos. E aqui então a proposta de Vunda é que haja mais amor. E está então no sorriso que a criança e a senhora vão expressar, para dizer que a mãe é a figura central da casa. A mãe tem um grande papel também a prestar. É isto. Até a próxima comunicação. Adquira o livro se possível. E este livro saiu pelas edições Elivulo. É uma editora Elivulo. Este Elivulo, para dizer que é substantivo masculino da língua umbundo e tem o significado de livro, literalmente livro. Então está aí a proposta. Até a próxima comunicação. Cuidem-se, amem-se, tratem bem dos outros e leiam a obra de Vunda Tonete para melhorar cada vez mais a relação com os filhos, com os sobrinhos e com todos, porque às vezes passamos aquela ideia de que alguns, por exemplo, nós só cuidamos dos nossos filhos, os filhos dos outros não podemos cuidar ou não cuidamos, o que é mau. É mau, é muito mau mesmo. Até a próxima comunicação.